Então, se os slides ainda, esses slides não tiverem ainda no Moodle, a gente vai liberar. O pessoal às vezes pede, a gente vai colocar lá. Então, vamos ver os exercícios aí, né, que foram passados para vocês hoje à tarde. Ontem a gente fez o laboratório, né, mais prático sobre hardening. Aí essa parte aqui ficou para hoje, né, na terça-feira, o exercício, né, para pôr a mão no lápis e na caneta de novo, né, escrever as coisas no papel. Então, o primeiro exercício aí, ele dava para a gente um prefixo IPv4, prefixo aí 192.0.160.0/22, e ele pedia, né, para dividir aí em barras 23, 24 e 25 no exercício. No caso 23, né, foi o exemplo. Então, vamos ver, né, como é que foi feito o cálculo em si para a divisão. Muita gente, eu acho que fez de cabeça, né, mas vamos entender como é que funciona a lógica por trás, né, de toda essa divisão. Vocês devem ter visto isso na teoria hoje de manhã, né? Então, a ideia da lógica matemática aí por trás dessa divisão é o seguinte: a gente ganhou 1/22. Deixa eu ver aqui. A gente ganhou 1/22 e aí ele pede, né, 1/23. De 1/22, no caso, quantos barras 23 será que a gente vai ter? E para descobrir isso, a gente faz a seguinte conta, né? Então, 23 menos 22, né? O prefixo que a gente quer gerar e o prefixo que a gente tem. Então, essa diferença aqui, a gente vai ter 1 bit de diferença. Com 1 bit, né, a gente vai ter 2 elevado a 1, a gente vai conseguir 2 sub-redes. Então, a gente sabe que do /22 a gente consegue gerar 2 barras 23, que aí vai ter a diferença de 1 bit entre esses prefixos. E aí, quais seriam, né, esses 2 barras 23 que a gente vai gerar? Como a gente tem 1/22, a gente sabe que os 22 primeiros bits do endereço que a gente recebeu estão fixados. A gente não pode mudar o valor desses bits. A gente pode ir alterando os valores na posição 23 em diante, né, até 32, no caso. Para a gente gerar os barras 23, a gente vai fixar agora o valor do bit da posição 23. Nessa posição, o bit pode ter, né, 2 valores, no caso, o valor 0. Então, se a gente fixar também aqui a posição 23 com o valor 0, o bit o valor 0, no caso, a gente vai ter o mesmo endereço que a gente tinha, né, o 92.0.160, o terceiro campo aqui desse endereço IPv4 vai continuar sendo 160.0/23. Então, agora está fixado os 23 primeiros bits desse endereço. E, fixando ele no valor 1, caso, né, e convertendo aqui de novo o binário para decimal, a gente já tinha 160, somar aqui no caso mais 2, né, que essa posição 23 aqui tem o valor 2. Então, vai virar o 162. Então, 92.0.162.0/23. Então, essa foi a conta, né, a matemática feita ali para o exemplo. E aí eu pergunto, né, quantos barras 24 aí vão ter? Quais vão ser esses barras 24, pessoal? Coloca aí no chat. O Cláudio perguntou, né, o resultado, se é para submeter em algum lugar, né, para enviar ali as questões. No caso, a gente deixou esse exercício mais para vocês treinarem, né, não tem que submeter em si. Então, não tem nenhum lugar, né, que vocês vão precisar enviar para a gente. O pessoal já começou a colocar aí no chat, né, a gente vai ter 4 redes aí, sub-redes, segundo o pessoal.
E aí eles colocaram ali quais seriam essas 4. Pessoal, tá certo, até onde eu vi rapidinho aí o que está no chat. Então, do barra 22 para o barra 24, a gente vai ter, no caso aí, uma diferença agora de 2 bits. E com 2 bits, né, a gente tem 2 elevado a 2, a gente vai gerar 4 sub-redes. E aí, quais vão ser essas 4 sub-redes? No caso, a gente vai fazer a combinação aqui, né, de valores 0 e valor 1 na posição do bit, né, da posição 23 e o 24. Então, fazendo todas as combinações aqui, né, se a gente combinar 0, 0, é o que a gente tinha antes, dá o 160. 0, 1, no caso, vai aumentar 1, né, a gente tem aqui na posição 24 de valor 1, então vai dar o 161. 1, 0 vai dar o 162, que a gente viu ali no exemplo. E o valor 1 e 1, a gente vai ter, né, o 163. Então, o pessoal colocou aí, estavam corretos. Esses vão ser as 4 sub-redes geradas aí, barras 24. Se, né, não, a matemática é muito difícil, não consigo ir direto do barra 22 para o barra 24, você podia usar os barras 23 que a gente tinha no item anterior, né? Então, aquele primeiro barra 23 vai gerar esses 2 primeiros aqui, essas 2 primeiras sub-redes, e o segundo barra 23 vai gerar aqui os 2 de baixo. Então, também era uma opção, né? A gente sabe que cada barra 23 vai gerar 2 barras 24. Então, também era uma opção. Aqui no IPv4, acho que o pessoal talvez não tenha tanta dificuldade, né, para dividir. O pessoal até faz, às vezes, a conta de cabeça, pelo que o pessoal conta para a gente. Mas essa lógica aqui é importante o pessoal entender, principalmente quando a gente for ver o exercício com IPv6, né? A lógica é bem similar. Já soltei a resposta. Eu esqueci de perguntar antes. Então, já falando, né, aqui, que eu já soltei o spoiler, né? Em relação às barras 25, né, a gente vai ter 8 sub-redes, a gente vai ter a diferença de 3 bits, a gente vai gerar 8 sub-redes, e quais seriam elas, né? Fazendo a combinação aqui, de novo, dos valores em bits, né, os binários de cada uma das posições, na posição 23, 24 e 25, né, a gente tem essas 8 combinações, que também você podia pegar em relação aos itens anteriores, né? Então, em relação às 4 sub-redes barras 24, a primeira linha, aqui, né, o 192.160.0 e o 192.160.128, né, vieram da divisão daquela primeira sub-rede que a gente tinha, barra 24, do anterior. Aí a segunda linha aqui é o segundo, do 161, do 162 e do 163. Então, nota, né, que até o item anterior, né, a gente estava fixando em barra 24, os primeiros 24 bits terminavam aqui no terceiro campo, né, do 160, no caso do barra 22 que a gente ganhou. Agora que a gente está dividindo em barras 25, né, a gente está pegando o primeiro bit mais significativo, né, do quarto campo do endereço. Então, nessa posição aqui, 25, tem o valor de 128. Por isso que ele vai alternando aqui de 0 e 128, 0 e 128, entre aí as sub-redes, os prefixos gerados. Até aqui alguma dúvida? Até aqui tá... espero que, acho que tá fácil, né? O pessoal já tá mais acostumado com isso. Então, seguir agora, né, vamos ver se o pessoal entendeu direitinho a teoria hoje de manhã. Aí o exercício 2, no caso, é similar ao anterior, só que agora a gente ganhou um prefixo IPv6. Ele deu aí o 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos faca, 2 pontos, barra 48. Aí, no caso, o exemplo, ele gerou ali as 2
redes barra 49, e aí ele pede, né, quais são os prefixos barra 50 e 51 que a gente consegue gerar desse barra 48. Só explicando, né, então, aqui no caso, o que foi feito no exemplo, né, a conta é similar àquela que eu mostrei para o IPv4. Então, a gente ganhou um barra 48. A gente sabe que os 48 primeiros bits estão fixados, a gente não pode mexer nos valores deles. E aí ele pede barras 49, no exemplo. Do barra 48 para o barra 49, a gente tem a diferença de um bit, então a gente sabe que a gente vai gerar duas subredes. E quais seriam essas subredes? Lembrando aqui que cada campo, né, do IPv6 tem 16 bits, né? Então, esse primeiro 2001 aqui tem 16. Aí aqui tinha um 0 omitido, então 0 db8, mais 16, então até aqui barra 32. Aí aqui o faca, né, se somar aqui mais 16 ali, a gente tem um barra 48. Então, no caso, né, o barra 48 vai até essa letra A aqui, o A inteiro, né, aquele hexa inteiro, os 4 bits dele. Então, barra 49, a gente sabe que está no hexa seguinte. Então, eu expandi aqui o A, consultando ali a tabelinha que a gente tinha nos slides da teoria de decimal, binário e hexadecimal, a gente sabe que o A, né, tem o valor 1010. E aqui, expandindo esse 0 que está em hexadecimal, né, a gente sabe que é 0000. A gente vai agora fixar o valor da posição 49. E aí pode ter o valor 0. Então, no caso, a gente vai ter esse primeiro prefixo aqui listado nas respostas, que é o que a gente tinha antes, né? A gente só colocou esse quarto campo aqui explícito para ficar mais nítido, mas ele podia ser omitido ali nos dois pontos. E a gente pode fixar o bit da posição 49 no valor 1. Se a gente fixar ele no valor 1, essa posição aqui, né, dentro do hexa tem o valor 8, né? Então vai somar 8, os outros bits continuam no valor 0, então a gente vai converter e vai voltar, e vai virar o hexa 8. Então a gente vai ter esse segundo prefixo aqui, o 2001, dois pontos DB8, dois pontos faca, 8000, dois pontos, barra 49. Então, ponto importante, né? Esse hexa aqui, que antes era 0 e a gente expandiu, é o hexa mais significativo aqui desse quarto campo. Então, cuidado para não trocar o campo inteiro, né, que era 0000, por 8. É só o primeiro hexa aqui, né? Então, vai virar 8000, aquele quarto campo ali do endereço. Então, tomar esse cuidado aí, senão vira outro endereço, né? Se fosse trocar o campo inteiro por 8, vai virar 0008, né? Como se tivesse 3 zeros omitidos à esquerda. Lembrando lá das regrinhas de abreviação de IPv6. Aí eu pergunto, então quais são os endereços, os prefixos gerados barra 50 aí do exercício? Coloquem aí no chat. Vamos ver se o pessoal fez a conta certinho. O Marcos Silveira perguntou, né? Então o bit 49 variou. No caso a gente fixou, né, o valor desse bit para gerar, né, os prefixos barra 49. Então antes a gente tinha fixado o valor dos bits até a posição 48. E aí agora a gente acrescentou mais um, né? O bit da posição 49 também está fixado. Então aqui nessas duas
sub-redes geradas, né? A primeira está fixada a posição 49 em 0, e a segunda está fixada ali na posição 49 com o valor 1. Bem, vi no geral, o pessoal colocou aí certinho, colocou, né, no caso, o quarto campo aí, que é o que muda. Então, isso aí, né, vai gerar o que o pessoal colocou aí no chat. Do barra 48 para o barra 50, né, a gente vai ter 2 bits de diferença, então a gente vai conseguir gerar 4 sub-redes barra 50. E para isso a gente vai fazer aqui a combinação do valor do bit na posição 49 e o valor do bit na posição 50. Então, até o 48 a gente tinha fixo, os 48 primeiros bits. Agora a gente vai fixar um valor também, né, na posição 49 e na posição 50 para gerar os nossos prefixos barra 50. Então, fazendo a combinação aqui, né, 0, 0, aí o 51 e o 52 continuam com o valor 0, então 0, 0, 0, 0, a gente vai ter o hexa 0. 0, 1, 0, 0, a gente vai ter o hexa de valor 4. 1, 0, 0, 0, nessa posição aqui tem o valor 8, a gente vai ter o hexa 8. E aí, por fim, né, a última combinação aqui, 1, 1, 0, 0, consultando ali na tabelinha, né, isso no caso daria em decimal 12, 12 no caso é a letra C. Em hexadecimal. Então, as nossas 4 sub-redes, os nossos 4 prefixos barra 50 vão ser o 2001, 2 pontos DV8, 2 pontos faca, né? Esse começo a gente viu que não ia mexer, que é até onde vai a barra 48. Aí o primeiro aqui manteve em 0, então 0, 0, 0, 0, 2 pontos, barra 50. O segundo, nossa, calma, só um instante. Tudo resolvido, continuando. Eu parei isso no segundo. O segundo a gente viu aqui que é convertendo o hexa vai ter valor 4. Lembrando, né, é o hexa mais à esquerda desse quarto campo. Né? Então é 4, 0, 0, 0. Os 3 zeros que vinham na sequência daquele campo continuam. Aí o terceiro vai ser o valor 8, né? Então 8, 0, 0, 0. E o último é o C000. Como o pessoal colocou aí no chat. Esses vão ser os 4 barra 50 que a gente consegue gerar a partir daquele barra 48 que a gente ganhou no início do exercício. Aqui também você podia, né, fazer em relação aos barras 49. Então, cada barra 49 vai gerar 2 barra 50. Tem a diferença ali de um bit. Então, os dois primeiros endereços, né, que o 0000 e o 4000, vão vir daquele barra 49 lá, que era o 0000. E os dois de baixo, né, que o 8000 e o C000, vão vir daquele anterior barra 49, que era o 8000. Então, também era uma opção. Você podia fazer com base na resposta do item anterior. Vou aproveitar e perguntar agora, né? Alguém aí usou calculadora para fazer esse exercício? Para gerar aí esses barra 50? Olha só, pessoal, tudo fazendo conta aí, isso aí, gente. Vamos fazer a conta. Então, pessoal, não tem problema usar a calculadora, a gente entende, facilita tudo, né? A gente gosta de explicar, né, como é que funciona essa matemática, o pessoal até fez aí, falou lápis, papel, quebrou cabeça ali, dividiu os bits, né, contou bonitinho. A gente explica isso para que você consiga também, né, validar se a calculadora está fazendo a conta certa. Que, dependendo de qual calculadora você usar, vai que, né, a pessoa implementou, mas também não entendia muito bem,
Aí vai ser muito triste, né? Quem tiver com problema de áudio... deixa eu escrever, senão a pessoa não vai ouvir. Bem, então, voltando, né? Pode usar calculadora, não tem problema, mas saiba fazer a conta para pelo menos verificar uma vez, né? Uma, duas vezes, aí se a calculadora está retornando o esperado, né? Vai que ela faz a conta ali e sai umas coisas estranhas, aí talvez a calculadora não esteja muito bem implementada. É só essa dica que a gente dá para o pessoal, né? Então, aí, para o pessoal que quebrou já a cabeça ou que usou a calculadora, vamos ver se a calculadora também estava funcionando, né? Qual é a resposta do próximo item? Quais são os barra 51 que a gente consegue gerar aí desse barra 48? 68, A, C, acho que está... Calculadora do Windows ajuda. O pessoal às vezes usa a calculadora também para fazer a conversão, né, entre os binários e os hexas. Então, isso aí, né, do barra 48 por barra 51, a gente vai ter ali 3 bits de diferença, a gente vai gerar 8 sub-redes. Aí eu montei aí a tabelinha, né, para vocês conseguirem consultar depois, ver nos slides certinho. Então, contando ali, né, as 8 combinações, a gente vai ter aqui esses 8 hexas que eu listei aqui do lado das setinhas, né, o 0, o 2, 4, 6, o 8, o A, o C e o E. Lembrando, né, que esse hexa aqui é da posição, que é a primeira posição mais à esquerda do quarto campo do endereço, a gente tem aí os 8 barra 51 que eu listei. Eu não vou ler cada um porque é muita repetição. Acho que o pessoal deu para entender. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Alguém tem alguma dúvida em relação à conta? Alguém teve algum resultado diferente e não entendeu, né, essa diferença? Alguma calculadora aí de endereço IP deu algum resultado esquisito? Acho que, por enquanto, tá ok. Vamos seguir, então, aqui, porque já são 5 horas, eu acho que eu estou demorando, o Thiago vai cobrar de mim, se eu demorar muito. Bem, então, o próximo exercício, ele dava pra gente aí um endereço, uma rede, né, IPv4, 192.134.160.0/19, e aí ele perguntava, né, ele dá vários itens e pergunta quais desses itens, né, pertencem a essa rede que ele informou /19. Para a gente começar esse exercício, né, primeiro a gente tem que conseguir a resposta para essa pergunta que eu coloquei, né, qual que é o primeiro e qual que é o último endereço dessa rede. Então, eu deixo a pergunta aí para vocês, coloquem no chat qual que é o primeiro e qual que é o último endereço da rede. Pode considerar o endereço de rede, né, o primeiro mesmo, numérico, o final 0. 255. Isso. Então, algumas pessoas às vezes tiram, né, o endereço de rede ou de broadcast, aí outros colocam, mas pode considerar, né, no caso aí é só para a gente ver um intervalo numérico. Então, né, eu coloquei que o primeiro endereço, no caso, é esse endereço aí que a gente ganhou, né? 192.164.160.0. Então, o endereço da rede em si. E, né, no caso último, o endereço aí que seria o endereço de broadcast, que o pessoal colocou,
Seria 192, 134, 191.255. É uma coisa importante. A gente ganhou 1/19. Então, até a posição 19, a gente não pode alterar os valores dos bits. E até onde, né, que é essa posição 19? Lembrando que cada campo, né, aqui do IPv4 são 8 bits, né? Então esse 192 são os 8 primeiros bits. Aí 134 são mais 8. Então até aqui a gente tem o 16, né? Tem os 16 primeiros. O 19, né, a gente sabe que está no meio aqui desse terceiro campo, do 160. Então, né, eu expandi, então ele vai ter a posição 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. E, né, convertendo ali o 160 que a gente tinha antes, a gente ia ter 1, 0, 1, né, 0, 0, 0, 0 aqui, né, da posição 20 até 24. Esses três primeiros bits, né, 17 a 19, a gente não pode mexer. Então, esse bit aqui da posição 18 vai continuar com o valor 0. E é por isso que esse terceiro campo, né, tem o valor máximo de 191. Então, só ficar atento com isso. Então, a gente sabe que esse terceiro campo, né, não pode passar aí desse valor 191. Então, vamos ver aí as alternativas. Quais pertencem e quais não pertencem. 192.134.32.13. A gente já viu que tinha que ser no mínimo 160, né, no terceiro campo, então a letra A está fora. A letra B, 192.134.165.0. É maior do que 160, menor do que 191. A letra B está ok. A letra C, 192.134.192.24. Então, aqui, o 192 está fora, né? Passou do limite que a gente ia conseguir nesse terceiro campo. Então, letra C, não. Letra D, 192.134.224.47. Aqui também, né? Extrapolou. 224 também passou do permitido. Então, letra D está fora. A letra E, 192.143.160.92. O pessoal, né, tava olhando só aqui no começo, é essas horas que eles falam que eu boto pegadinha no exercício. Aqui, cuidado. O segundo campo era 134, e ele também não podia mexer, né? O endereço tem que começar com 192.134. Então, aí virou 43, a letra E tá fora. O pessoal já viu a pegadinha da letra L, também tá comentando. Calma lá. A letra F, né? 129, né? Já vou parar aqui. O primeiro campo já tá trocado ali também, tá errado. E a gente coloca isso para vocês ficarem atentos, porque às vezes, né, você está configurando uma mão digita mais rápido que a outra e essas coisas acontecem mesmo. Então, às vezes você não encontra o erro, né, de configuração na sua rede, porque você está vendo só o final, né? Às vezes, alguma coisa no começo do endereço ficou trocada. Isso às vezes acontece também nos laboratórios. O pessoal fala, mas não entendi, não encontrei o erro, né? A gente fala, aqui você trocou esse pedaço do endereço. Então, ficar atento aí no endereço inteiro. Letra G, né? 192.134, que o começo está ok. 161.212. Está dentro daquele nosso intervalo. Esse aqui, a letra G, está ok. Letra H, 192.134.176.122. Isso aqui também está ok, né? Menor do que o nosso último endereço e maior, né, do que o nosso primeiro. Então está no intervalo. Letra I, 192.134.159.255. Né? Então, isso aqui é um endereço antes do nosso primeiro, então ele está fora.
A letra J, 192.134.240.19. Então, 240 não dá, né? Era só até 191. Então, a letra J está fora. Letra K, 192.134.128.55. 128 está antes, né? Então, ele também está fora. Agora é a letra da polêmica. 192.134.160.275. Para quem não ficou atento, né, 275 é impossível você ter este valor no endereço IPv4. A gente sabe que no máximo o campo tem valor 255, né? Então, esse endereço da letra L não existe. Para quem não tinha percebido esse detalhe aí, cuidado. O pessoal também fala que essa é outra pegadinha que eu coloco no exercício. Então, a letra L não existe. Cuidado, 275 não é possível. E aí o último, né, 192.134.161.0. Aí não tem problema, não tem mais nenhuma pegadinha. E esse daí é o que a gente tem, né, do exercício 3. Os únicos itens que pertencem a essa rede, a letra B de bola, G de gato, H de hotel e M de, sei lá, Marcos. Então, acho que até aqui alguma dúvida? Tudo ok? O pessoal sofreu muito aí com as pegadinhas? Então, seguir aqui. Agora, colocar mais uma dificuldade no exercício, além das minhas pegadinhas, agora é em IPv6. Então, exercício 4, né? No caso, agora ele dá um endereço para a gente de uma rede. Dá uma rede para a gente IPv6. Então, 2001, .db8, .c800, /38. E aí ele dá aí vários itens e pergunta quais desses itens, né, pertencem a essa rede /38. Então, eu começo, né, da mesma forma que o exercício 3, eu pergunto qual que é o primeiro e qual que é o último endereço, aí, no caso, dessa rede IPv6. Aí, no caso do IPv6, não tem mais aquela ideia, né, de endereço de rede, endereço de broadcast. Então, aí, no caso, o primeiro e o último, espero que a resposta do pessoal aí seja a mesma para todo mundo. Vamos lá, gente, coloquem no chat, vamos ver. Qual que é o primeiro e qual que é o último? São muitos zeros para digitar. C8 até a CB. Sei lá. Ok, eu estou sendo mais, estou fazendo bullying com vocês. Vou acabar com a tortura. Vamos ver. O primeiro endereço dessa rede, qual vai ser? Se a gente tem um /38, né, a gente sabe que os 38 primeiros bits estão fixados. Esses 38 primeiros bits, né, vai até onde? O 2001, aqui o DB8, são os primeiros 32. Então, até ali a gente não vai ter mudança no endereço. Esses campos estão todos fixados. Agora, nesse terceiro campo, né, que a gente vai encontrar, né, até onde está fixo, até onde pode variar. A letra C, né, tem os bits da posição 33 até a posição 36. Então, a letra C também está inteirinho fixado, a gente não pode mudar esse valor. Já o hexa aqui, número 8, não, né? O hexa número 8 começa no bit da posição 37 e termina no bit da posição 40. Então, se a gente tem um /38, né, até essa metade, que primeira metade do bit do hexa 8 está fixado, mas os dois últimos bits dele, não, eles podem variar. E é assim que a gente vai conseguir, né, descobrir qual que é o último endereço. Então, o primeiro, né, a gente vai deixar aqui da posição 39 até a posição 128 com o valor 0.
Então, no caso, é o endereço que a gente já tem, entendeu? Né? O 2001, 2 pontos, eu expandi aqui, né, o 0 que estava omitido, então 0 db8, 2 pontos, o C800, e aí, né, vai vir os próximos 5 campos, todos de 0. Lembrando, né, que o endereço PV6 tem aí, no caso, 8 campos. Já, né, o último endereço, como é que vai ser a conta? A gente vai pegar aqui da posição 39 até a posição 128 e colocar no valor 1. Né? E vai converter de volta aí, né, desse binário para o hexadecimal, né, que vai formar esse endereço. Então, fixando, né, alterando aqui tudo para valor 1, o hexa que antes era 8, né, vai ficar 1, 0, 1, 1. Se fizer a soma aqui, tem o valor 11. 11 é a letra B, então o 8 vai virar o B, né, no máximo, então vai variar de 8 até B. E, né, dali para frente, como todos os outros são 1, 1, 1 e 1, né, então vai virar tudo letra F. O nosso último endereço vai ser o 2001, 2.0 db8, 2 pontos CB, aí FF, e os últimos 5 campos ali vão ser todos FF. Então, é assim que a gente fez a conta, né? Qual para achar o nosso primeiro e o nosso último endereço aí dessa rede. E agora vamos ver, né, nos itens, o que está aí nesse intervalo. Letra A, 2001, 2.0 db8, 2 pontos C810, 2 pontos 0011, 2 pontos 0034, 2 pontos 0101, 2 pontos 0000, 2 pontos 1. Esse endereço ficou bem longo, né? Então, primeira coisa, né, que o pessoal olha, 2001, 0 db8. O começo tá ok, né? Tá, não tem nenhuma pegadinha, não mudou nada, então o começo tá certo. Aí, o pessoal olha aqui, né, o terceiro campo. Falei que começava em C800 e podia variar, né, até CBFF. C810 tá nesse intervalo aí, então tudo bem, tá ok. E aí, nesse item específico, tem mais uma coisa importante, né, que eu falo que o pessoal, às vezes, não confere, mas se eu tivesse colocado uma pegadinha aí, talvez muitos caíssem. Se vocês separarem, não tem 2 pontos em lugar nenhum desse endereço. Então, uma coisa importante é verificar se tem mesmo os 8 campos de hexadecimal desse endereço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ok, tem os 8 campos, então esse endereço está ok. Alguns exercícios, às vezes, a gente tira um, então fica faltando, só tem 7. Alguns exercícios a gente coloca mais um, então fica 9, e aí o pessoal não conta isso, e aí o pessoal não percebe. Então, para quem não se atentou a isso, né, a gente deixa esse lembrete. Se não tiver abreviado com 2 pontos, lembra de conferir, né, se tem mesmo os 8 campos daquele endereço IPv6. Então, o Manuel falou que contou, acho que ele ficou traumatizado com o exercício 3, mas ele já estava esperando muitas pegadinhas no exercício 4. Então, aparentemente está tudo ok, né? Tem os campos, está no intervalo, letra A está certo. Vamos ver, então, o próximo item, a letra B. 2001, 2 pontos db8, 2 pontos C810, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. Se vocês separarem, né, esse endereço parece bem familiar. Se vocês olharem com um pouquinho mais de carinho, vocês vão ver, né, que o endereço, no caso da letra B, é igualzinho o endereço da letra A. Só que agora, no caso, está abreviado ali, né? Tem os zeros omitidos ali nos campos. Então, a letra A estava ok, a letra B também está ok, né? É o mesmo endereço. A letra C, 2001, 2 pontos db8, 2 pontos C8, 2 pontos 1. Vocês devem ter visto hoje de manhã na teoria, né, que a gente pode omitir os zeros à esquerda no campo.
Mas às vezes as pessoas acabam querendo diminuir o máximo possível o endereço, né, abreviar tudo que conseguir, e a pessoa sai cortando todos os zeros que ela vê pela frente. Então, se era C800, vou cortar esses zeros aqui. E aí, o endereço vira outro endereço. Então, no caso aqui, da letra C, o terceiro campo, se você expandir de volta, é 00C8. Então, a letra C está errada, né? A letra C está fora. Já a letra D, né? 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos C800, 2 pontos 1. Então, esse aqui tá ok, né? C800 é o que a gente tinha. Esse não tem o problema. Então, a letra D pertence à nossa rede. A letra E, 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos C710, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. A gente viu, né, que o terceiro campo podia variar de C800 até CBFF. Então, C7 está antes. A letra E está fora. A letra F. 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos CC00, 2 pontos 1. Aí aqui, no caso, a letra F passou o nosso último endereço. Era no máximo CBFF. Então, a letra F também está fora. A letra G, 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos CA10, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. Então, aqui, ó, CA10, ok, tá antes de CBFF. Tá acima de C800. Os outros campos têm valores possíveis, né? Não coloquei nenhum valor absurdo, nenhuma letra que não existe em hexadecimal, então tá ok, né? A letra G tá ok, pertence. Letra H, 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos C815, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. Isso aqui também, né? 2001 DB1, 2 pontos DB8 tá ok, não trocou nada. C815 tá no nosso intervalo, então a letra H tá ok. Ela pertence. A letra I, 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos C910, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. Isso aqui também tá ok. Então, a letra I está certa. Letra J. 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos CBFF, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. Esse daqui o pessoal para e fica calmo. Vamos analisar com mais calma, né? CBFF, né? Esse valor está ok. É o nosso valor máximo nesse campo. Então, o terceiro campo tá valendo. E o resto, né? Se você olhar os próximos campos, né, todos eles são menores do que FF e FF. Então, esse endereço está antes do nosso último endereço. Então, esse endereço da letra J pertence. Isso aqui está ok. Letra K. 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos B8, 10, 2 pontos 12, 2 pontos 34, 2 pontos 101, 2 pontos 1. Aí, no caso, né, a gente falou, a letra C, né, do C800, a letra C não ia poder mudar de jeito nenhum. Estava inteirinho fixado aquele hexa. Então, a letra K está fora. Letra L, 2001, 2 pontos DB9, 2 pontos, já nem vou continuar, que, né, a gente vê que já não pertence aqui pelo segundo campo, né, era DB8, não podia mudar desse valor, né, e virou DB9 aí na letra L, então a letra L está fora. Última letra, M, 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos CFAD, 2 pontos 1.
Então, CF passou, né, de CB. Então, a letra M também está fora. Alguma dúvida aqui no exercício 4? Todo mundo aí está gabaritando todos os exercícios, está acertando tudo. 8, 9, A e B. Isso, o Marcos perguntou, né, aqui. Então, o 8, né, que é o 1, 0, 0, 0, vai variar. Isso, ele vai variar para os hexas, né, 8, 9, A e o B. Porque a gente só pode mexer, né, nos 2 últimos bits daquele hexa, que era o da posição 39 e da posição 40. Bem, então, seguindo aí, qualquer coisa, vão perguntando no chat. Exercício 5. Aí, não coloquei o enunciado inteiro, porque o exercício tem um enunciado um pouquinho grande. Mas... E que ele pede, né, no caso? Ele dá pra gente um endereço, é uma rede em IPv6, não, 2001, 2.dp8, 2.2. E aí ele pede, né, que você faça algumas divisões dessa rede, desse prefixo /32, para atender uma quantidade, né, de clientes, uma certa demanda. Aí ele coloca ali a tabela pedindo algumas informações, e aí muita gente lê o enunciado, às vezes fica um pouco confuso, então vou explicar como é que a gente preencheu, né, essa tabela a partir das 2 primeiras linhas, né, que foram um exemplo. A primeira linha, né, ele pede para a gente uma demanda ali de 2, né, eu quero atender 2 redes, né, 2 casas, sei lá, 2 clientes. Então, tem uma demanda de 2, e ele pede para a gente dividir, né, da forma mais exata possível, com o mínimo de desperdício de endereços, né, esse prefixo IPv6, que atenda, né, de uma forma que atenda essa demanda. Então, para atender a demanda de 2, né, a gente sabe que é necessário quantos bits, né? Eu preciso de quantos bits para atender a 2 redes? A gente viu que 1 bit, né, é suficiente para atender 2 redes. A gente vai ter 2 elevado a 1, então a gente vai ter 2 redes. Então, 1 bit é suficiente, né, necessário para atender essa demanda. Se a gente gastar 1 bit para atender essa demanda, a gente vai gerar, né, que prefixo? A gente tinha um /32, a gente vai usar 1 bit. Então, mais 1, a gente vai passar a ter, né, agora prefixos /33. Se a gente gastou só 1 bit, né, a gente vai conseguir gerar exatamente 2 subredes, né, 2 elevado a 1, a quantidade de bits ali. Então, a gente vai ter exatamente 2 subredes geradas. E aí, outra coisa que ele pergunta, né, nessa tabela é a quantidade, né, de redes /64 que a gente consegue gerar a partir, né, desse prefixo gerado. Então, desses /33, quantos /64 a gente vai conseguir gerar de cada /33 que a gente tem? E aí a conta, né, eu coloquei aqui o cálculo embaixo na tabelinha, como é que a gente vai fazer essa conta? A gente vai ver a quantidade de bits que a gente tem do /64, do /33 até o /64. Então, todos esses bits a gente vai poder alterar, e aí com cada um desses valores a gente vai conseguir gerar um /64. Por isso que a conta, no caso, é essa diferença, 2 elevado à diferença de 64 menos, né, o prefixo gerado. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não muito torto. Era melhor quando eu tinha uma lousa de giz e fazer isso na mão. Até aqui, né,
considera que a gente tem os 64 primeiros bits, né? Então, até aqui vão ser os bits que a gente vai variar os valores, fixar para ter o nosso /64. Se a gente, né, tá aqui no caso com /33, vou botar mais ou menos por aqui. Isso quer dizer que os 33 primeiros bits já estão fixados. Então, esses 33 primeiros bits a gente não vai poder usar para contar e para gerar esses /64. Mas todos esses bits aqui que tem da posição 34 até a posição 64, a gente vai poder variar. Então, por isso que tem essa diferença. O 64 menos o 33 vai ser a quantidade de bits aí. Então, 2 elevado a essa quantidade de bits vai ser o número de redes /64 que a gente vai conseguir gerar. Então, essa coluna, o pessoal às vezes fica com dúvida. Então, é esse o cálculo que a gente faz, né, para saber o número de redes /64 que a gente consegue gerar. Então, ficou alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos como foi montado aí a primeira linha da tabela? Vou passar para a segunda linha aí, que talvez esclareça um pouquinho mais ainda como a gente preencheu. A segunda linha, né, agora a gente tem uma demanda de 18. 18, né, não é um número da tabela, né, da exponenciação do 2. Então, eu vou conseguir atender exatamente 18 sem nenhum desperdício. Então, como é que a gente vai fazer a conta e preencher essa segunda linha? Para eu atender, né, 18 subredes, vamos ver. 1 bit eu atendo 2. 2 bits eu atendo 4. 3 bits eu consigo 8. 4 bits, né, a gente consegue gerar 16 subredes. Então, 4 bits ainda não é o suficiente. 5 bits, né, a gente consegue gerar 32 subredes. Então, com 5 bits eu já consigo atender essa demanda. Então, aqui, né, a gente vai usar 5 bits. Se a gente usar 5 bits, né, a gente tinha um /32, vai usar mais 5. A gente vai ter, então, agora gerados /37. A quantidade de subredes geradas, né, vai ser 2 elevado a 5, que é a quantidade de bits que a gente gastou. Então, agora, né, a quantidade de subredes geradas é maior, né, do que a nossa demanda. Vai ter aí uma reserva, um pouco de reserva. A gente vai gerar 32 subredes. E a quantidade ali, né, de redes /64 vai ser 2 elevado a 64 menos 37, né, que é o prefixo que a gente gerou. A gente gerou /37. Então, a gente vai ter 2 elevado a 27 redes /64. Então, vocês foram, no caso, né, as 2 primeiras linhas foram um exemplo, né, eu comentei para o pessoal entender como é que foi preenchido, né, qual o processo foi feito para preencher, e eu pergunto, quais são as respostas aí da terceira linha, para atender a demanda de 356? Quais são os valores aí nessas 4 colunas aí na terceira linha? Isso, acho que o pessoal já colocou, a maioria colocou a mesma resposta, então vamos ver aqui, calma. Então, para atender 356 subredes, né? Quantos bits a gente vai precisar para atender essa demanda? Completando, né, mais algumas linhas ali na nossa tabela, né, de bits por subredes, a gente vê que 8 bits, né, vai gerar 256 subredes
Então, 8 bits ainda não consegue atender essa demanda. Se a gente usar 9 bits, a gente vai conseguir gerar 512 sub-redes. Então, 9 bits já é o suficiente. Então, como o pessoal colocou aí, né? 9 bits. Se a gente tinha barra 32 e vai usar mais 9 bits, então, fazendo a soma, a gente vai ter barras 41. Como a gente viu ali na tabelinha, né? 2 elevado a 9 vai gerar 512 sub-redes. E aí, né? A quantidade de redes barra 64 que a gente vai gerar é 2 elevado a 64 menos 41, então 2 elevado a 23. Próxima linha aí, a demanda de 1.500, quantos bits vão ser necessários? O pessoal que estava de olho na tabelinha anterior, acho que já tinha ali, né? Então, para a gente atender 1.500, se a gente usar 10 bits, aí a gente vai ter 1024. Então, ainda fica faltando ali um pouquinho. Então, a gente vai precisar usar 11 bits. Usando, né, 11 bits, a gente vai conseguir barras 43. Aí, no caso, a gente vai gerar 2.048 sub-redes. E a gente vai ter 2 elevado a 21, a quantidade de redes barra 64. E para a última linha ali, 3.000 na demanda, 30.000 na demanda. Para atender 30.000 de demanda, 15, quantos bits aí? O Marcos colocou 15. Alguém dá mais, alguém dá menos, alguém dá a mesma quantidade, 15. Isso aí, para a gente atender aquela demanda de 30.000, a gente vai precisar, né, de 15 bits. Com 14 bits a gente consegue 16.000 ali e poucas redes, e com 15 a gente consegue 32.000 sub-redes. Então, na última linha ali da nossa tabela, vai ser 15 bits. A gente vai gerar prefixos barra 47. A gente vai gerar ali 32.768 sub-redes. E vamos ter 2 elevado a 17 redes barra 64 possíveis. Então, esses são os valores aí da tabela no exercício 5. Alguma dúvida nessa questão? Bem, seguindo então, né? O pessoal termina o exercício 5, aí olha o exercício 6 e fala, ué, sinto um déjà vu, acho que eu já vi essa questão. Entre o exercício 5 e 6, né, tem um pequeno detalhe, né, de diferença entre as duas questões. Na questão 5, ele pedia para você dividir de forma mais exata possível, com o menor desperdício. E o que isso queria dizer? Você tinha que gerar, né, a quantidade de sub-redes o mais próximos possível, né, ali da quantidade da demanda solicitada. E já na questão 6, ele pede que você faça a divisão, priorizando que ela seja múltipla de 4, os bits. Você vai andar de 4 em 4 bits. Ele, independente se você vai gerar muitas sub-redes, mais do que a demanda pediu, ele está colocando ali como prioridade você dividir em múltiplos de 4. Então, né, o que vai diferir da questão anterior para essa? Se vocês separarem, né, aqui para a demanda da primeira linha, que era 2, a gente viu que 1 bit era necessário, né, era o suficiente para atender essa demanda. Era até exato, né, a gente com 1 bit conseguia atender exatamente a demanda de 2 sem desperdício algum. Só que 1, né, não é múltiplo de 4. Então, o múltiplo de 4 mais próximo, né,
que consegue atender essa demanda, no caso, são 4. Então, agora a gente vai usar 4 bits para atender essa demanda. Usando 4 bits, né, a gente vai gerar, então, prefixos /36. A gente vai gerar 16 subredes, né, com 4 bits. E, no caso, né, a quantidade de redes /64 vai ser 2 elevado a 64 menos o 36, então 2 elevado a 28. Então, agora, no caso, a gente está gerando 16 subredes para atender uma demanda de 2. Né? O mesmo acontece na segunda linha. Então, 5 bits eram o suficiente para atender a demanda de 18, mas, né, o múltiplo de 4 mais próximo é 8. Então, agora a gente vai usar 8 bits para atender essa demanda aí de 18. Usando 8 bits, né, a gente vai gerar /40, a gente vai gerar 256 subredes, né, desses 8 bits. A gente vai ter 2 elevado ali a 24 redes, a quantidade, né, de redes /64 possíveis aí, desses /40. Então, seguindo aí essa mesma lógica, quais vão ser os valores, qual vai ser o valor aí da terceira linha para a demanda de 356? O pessoal colocou aí, estamos ricos, podemos esbanjar IP. No caso, então, estamos falando em IPv6, então tem bastante, não precisa separar no conta-gotas tão específico. Só colocou ali, né, 12, 12, 12. Isso, então a gente vai pegar agora, né, as posições sempre aqui múltiplas de 4 para atender, né, 356, a gente viu que eram 9 bits. Então, 9 na múltiplo de 4, o mais próximo, né? Múltiplo que atende isso são 12. Então, a gente vai gerar /44, a gente vai gerar 4.096 subredes para atender uma demanda de 356, né? O pessoal olha isso e começa a pensar o que eu estou fazendo, né? Está sobrando 4.000, quase 4.000 redes, né? Subredes aí para essa demanda. Mas tem um propósito, calma lá, pessoal. Se vocês continuarem, né, completando a tabela, podia usar o exercício 5 também como base, né? Era só ver a quantidade de bits e chegar no múltiplo de 4 mais próximo. Então, ali para 1.500 a gente viu que eram 11, então para 11 também a gente vai precisar, né, no caso de 12 bits. E a última linha, né, a gente precisava de 15 bits, então a gente vai agora nessa questão 16 bits. Então, nessa questão, né, muita gente olha assim, nossa, eu vou usar 12 bits, vou gerar /44 para atender uma só 500, parece um grande desperdício, por que eu estou fazendo isso? Mas, como a gente falou, né, na teoria hoje de manhã, com IPv6, é melhor você trabalhar com múltiplos de 4, porque isso vai facilitar a sua vida. Quando você estiver fazendo, né, divisão das redes, estiver configurando os endereços, se forem múltiplos de 4, né, as divisões são por hexadecimal. Né? Lembra que cada hexadecimal são 4 bits. Então, você vai dividir, né, de 4 em 4, você vai dividir de hexa em hexa. Não vai acontecer o que aconteceu no exercício 4, por exemplo, né, que a gente tinha ali um /38, então, né, metade do hexa estava fixo e a outra metade podia ficar variando. Aí você via lá, o valor podia pertencer a uma rede, podia pertencer a outra. E isso fica muito difícil de você identificar só de bater o olho ali no endereço, nas configurações. Então, como a gente tem uma quantidade bem grande de endereços IPv6, com IPv6 a gente recomenda que você trabalhe aí com essa mentalidade de dividir de 4 em 4, né? Trabalhar em múltiplos de 4 sempre, para facilitar quando você estiver, né, configurando, quando você estiver vendo as configurações
no seu equipamento, você bater o olho e conseguir identificar, essa rede aqui é a 4.000, a 4.000 é daquele meu POP A. Essa rede aqui é a 8.000 e alguma coisa. Esse é do meu POP B. Então, você já sabe, só de olhar o endereço, você sabe de qual região é o quê, e isso te ajuda, né, na hora de fazer algum troubleshoot, alguma coisa, para tentar identificar algum problema. Se tiver tudo dividido, você fala, calma, isso daqui é daquela metade ou daquela outra metade? Aí até lá você vai ter que fazer a conta de novo, fazer todo aquele cálculo que eu mostrei de bit para, não, isso daqui é daquele pop ali, não daquele outro. Então, no IPv6, você tem aí uma certa folga, então não é um desperdício, no caso. Você tem aí uma reserva relativamente grande, mas também está facilitando a sua vida, né, na hora de trabalhar, de configurar esses endereços, essas redes. Com o IPv4, né, não dá para fazer isso, né, a gente já está sem endereços IPv4 disponível na região, então a gente sabe que o pessoal tem que contar mesmo no conta-gotas, que nem o exercício anterior, né, você tem que fazer a divisão mais exata possível, com o mínimo de desperdício. Mas com o IPv6, né, você não precisa ser assim trabalhar tão apertado, né, contar tão certinho a quantidade de endereços. Bem, próximo exercício eu vou deixar para o Thiago comentar, né, da divisão da rede. Até aqui, alguma dúvida de qualquer um desses outros exercícios? Bem, acho que deu para o pessoal ter uma ideia, né? Trabalhar um pouquinho aí com os exercícios em PV6 também, que o pessoal às vezes não trabalha tanto no dia a dia com essas divisões todas. Então, vou passar a palavra agora para o Thiago e a gente se vê aí ao longo da semana, que eu devo voltar aí mais algumas vezes. Alô, pessoal, vocês estão ouvindo? Certo. Então, falta, né, o último exercício, né, que, como eu comentei, né, ele é um pouco diferente, né, porque até o exercício 6, né, você tem uma resposta que é uma resposta certa, né, então, você tem que dividir dessa forma, né, e esse é o resultado. No exercício 7, né, é um exercício um pouco diferente, porque ele não tem, né, essa resposta certa, né, então, tem que dividir desse jeito, porque é assim que tem que fazer divisão, né, então, o que isso significa? Que a gente vai dar uma resposta aqui, que foi o raciocínio que a gente usou para fazer a divisão do nosso laboratório, porque se vocês olharem, né, a topologia aqui da rede, né, vocês vão ver que, né, isso aqui é muito parecido, né, com o que a gente tem no laboratório, né, só que numa escala um pouco maior, né, com 2 POPs no lugar de um só. Então, a gente vai explicar um pouco, né, do nosso raciocínio, mas o importante é que vocês, né, também coloquem aí, né, o raciocínio de vocês, né, e não quer dizer que se deu diferente, tá, quer dizer que seja errado, né, então é importante vocês entenderem, né, acho, por que vocês dividiram dessa forma, né, por que né, você optou por essa forma de divisão, e se isso atende à necessidade, né, e isso é uma coisa que, de fato, só vem com a experiência mesmo, né, eu acho que mexer, né, em planejamento de redes é difícil, né, porque, assim, existem técnicas que vão te ajudar, né, a calculadora vai te mostrar qual que é a rede que você tem que alocar lá, né, mas, assim, o saber, né, falar assim, puxa, se eu colocar 3 IPs aqui, né, será que vai funcionar, né, e é uma coisa que, assim, né, até dá para você calcular, mas é muito pela prática mesmo, falar assim, putz, né, desse jeito aqui eu já tentei, eu já sei que não funciona, né, começa a travar. Né, então, até, né, acho que a pergunta mágica que o pessoal fala aqui, né, nesse cenário, a gente está pegando aqui uma situação mais recente, né, então, hoje, né, qualquer sistema autônomo que vai tentar, né, pedir IPs aqui na América Latina, ele recebe, né, de IPv4 no máximo 1/22, que é aproximadamente 1.000 IPs, e agora, né, como acabou, né, o estoque mesmo,
né, tem um tempo de espera, né, tem uma fila de espera, né, para blocos recuperados, tá? Então, pode ser que ele nem consiga receber, né, esse bloco IPv4 de imediato, né? Pode ser que ele receba só o IPv6, né, e fique no aguardo do IPv4. Tá? Mas essa é a situação que a gente tem hoje, né? E a gente tentou colocar aqui, né, numa situação parecida. Tá? Então, o cara tem 1000 IPv4s e 1/32 IPv6. E aqui, né, um provedor ali, né, pequeno, médio, né, tem 1000 clientes aí, né, em cada cidade, né, então 2000 clientes, né. Só por essa informação já dá para perceber um problema, né, por quê? Porque você tem 1000 endereços IPv4 e 2000 clientes. Ah, o que que eu faço? Não tem milagre, né, se você tem mais clientes do que endereços IPs, vai ter que compartilhar. Tá? Não tem, né? A limitação é física aqui, né? Não tem como você, né? Não tem milagre que resolva isso, tá? Existem várias formas de você compartilhar o endereço, né? A que o pessoal tem utilizado mais, né? Pela familiaridade, né? É o CGNAT, né? Que é quando o provedor entrega já na casa do cliente, né? Um endereço nateado, né? Um endereço privado. E aí vem a primeira pergunta, né? Que os pessoal sempre querem saber, né? Puxa, quantos clientes eu posso colocar atrás de um único IP, né? E essa é uma pergunta, né, que acho que é uma pergunta de ouro, né? Porque quem souber responder, né, às vezes nem quer responder, né? Porque o cara quer dar consultoria, né, coisa do tipo. Mas qual que é o problema, tá, dessa pergunta? É que o CGNAT, né, o NAT em geral, ele não é, tá, uma conta que você faz por host, né? A gente faz a conta por host, né? A gente divide isso, né? Eu estou dividindo, né, um para 16, um para 32, um para 64, né? Quer dizer o quê, né? Tem, né, um IPv4 está sendo compartilhado por 16 clientes, né? Só que, de verdade, né, não é bem isso que está acontecendo, né? Porque você está dividindo isso em 16 residências, né? Não são 16 usuários, né? São 16 redes que lá também vai ter outros equipamentos conectados, né? Também vai ter um NAT lá atrás e também vai ter perfis de usos diferentes, né? E qual que é o problema disso? O provedor sempre fez, né, a conta, né, do quanto que ele pode entregar de banda para aquele cliente, quanto que ele precisa cobrar, baseado num cálculo estatístico, né? Fala assim, a pessoa usa, né, X mega lá, mais ou menos, né? Então eu posso vender, né, uma quantidade extra que ela não vai extrapolar isso, né? E eu consigo, né, ganhar em cima disso. O que aconteceu, né? Veio a pandemia, né? E veio também, né, a mudança, né, de perfil do usuário. Então, né, o usuário que antigamente, né, usava a internet para acessar a página web, acessar e-mail, né, e de vez em quando, hoje você tem um usuário que quer a internet para ver Netflix em 4K, né, quer ver YouTube, quer usar TikTok, né, que além de baixar um monte de vídeo, ele sobe um monte de vídeo para a internet. Então, o perfil de usuário mudou muito, né? Então, você fala assim, porque antes dava para colocar, né, 32 pessoas atrás do CGNAT e não dava problema, agora dá, né? Por quê? Por conta dessa mudança de perfil, né? Então, a pessoa está usando mais a internet, né? E ela está consumindo mais banda, né? Por conta dos serviços que ela tem utilizado, né? Então, vídeos, né? Vídeos são bem pesados e demandam bastante da internet. Tá? Então, a conta, né, que a gente fazia no passado, ela está, de certa forma, meio obsoleta, né? Então, se eu fizer a conta baseada naquele perfil de 10 anos atrás, eu vou ter problemas na hora de dimensionar a minha rede, né? Eu tenho que conhecer qual que é o perfil atual, né, dos meus usuários. Por quê? Porque o NAT, né, não é de acordo, tá, com a quantidade de pessoas, mas é de acordo com quanto que essas pessoas estão usando, né? Então, uma pessoa que utiliza muita banda, né, demanda muito mais do NAT do que 3, 4, 5 pessoas que usam casualmente, tá? Então, entender bem, né, como que o seu, né, perfil de usuário se comporta,
tá? E isso varia, né, de região, varia, né, de local, tá, de provedor, né? Por isso que é importante você conhecer bem qual que é o seu perfil, né, dos seus clientes. Marlos, tudo bem, tá? Depois você acompanha na gravação, né? E já é o último exercício também, a gente já vai encerrar aqui. Ok? Então, a gente tem essa topologia, né, que é bem parecida ali com o nosso laboratório. E aí nós temos algumas perguntas, né? A primeira delas, né? Qual o tamanho do prefixo que será entregue, né, para cada tipo de cliente? E qual o tamanho do prefixo que será utilizado nos links ponto a ponto e loopbacks? Tá, então veja que nessa pergunta, né, eu não estou perguntando qual que é o bloco que eu reservei para alocar os IPs, né? Qual é o, é o que eu estou configurando ali na interface mesmo da máquina, né, que a pessoa está recebendo. Né? Então, nesse caso, pode ser feito de várias formas, né? No caso de IPv4, né, o que eu entrego para o cliente doméstico normalmente? É um único IP. Eu não vou entregar uma rede, né, porque já me falta, né? Então, além disso, né, vai ser um único IP, vai ser um IP em CGNAT, né? Não, porque justamente nesse cenário eu tenho menos, né, IPs do que clientes, tá? Então, é um endereço compartilhado já nesse cenário. E para IPv6? IPv6, né, aí, por que a gente fala que é mais fácil, né, planejar em IPv6? Porque em IPv6 já existem, né, recomendações prévias, tá? Então, quanto que eu aloco para cliente doméstico, né, em IPv6? A recomendação diz, aloque 1/56, tá? Por quê? Porque, né, de acordo com essa recomendação, né, a pessoa não fica, né, restrita, né, àquele /64, então se ela precisar dividir, né, a rede, né, em mais de uma, né, ela consegue, né, e também não onera tanto o seu provedor, né, então você consegue entregar um /56 tranquilamente para cada cliente da sua rede, mesmo que você tenha ali, né, 10 mil, 50 mil, 100 mil clientes, dá para entregar /56 tranquilamente, não vai faltar lá do seu /32, tudo bem? Então, essa parte aqui, acho que é a parte menos problemática, né, que é cliente doméstico, porque as recomendações já são bem estabelecidas, né. Aí, cliente corporativo, né, cliente corporativo, aí já complica um pouco mais, porque depende do seu cliente corporativo, né. Se o seu cliente corporativo é uma empresa lá, né, a padaria da esquina, é um tipo de cliente corporativo, né. Se seu cliente corporativo é uma multinacional, né, é outro cliente corporativo, né? Então, aqui, né, realmente não tem muita regra, né, para IPv4, né, é o que você vai acordar, né, com seu cliente corporativo, né? Então, o que a gente vê muito acontecer é assim, ó, se o cara não pedir nada, ele recebe só um, né? Se ele quiser mais de um, aí conversa depois, né? Outra situação que pode acontecer, né, se o cliente realmente precisa de muitos IPs e você não tem como fornecer, a solução é pedir para ele tirar o sistema autônomo dele, né? Porque aí ele recebe lá os 1000 IPv4, né? E aí, se fica tranquilo, ele também, né? Então, é uma possibilidade também. Tá? No caso de IPv6, né? Aí a recomendação é /48, tá? Para usuários corporativos. Né? /48 costuma ser suficiente aí, né? Para até empresas aí de médio porte, tá? É mais que suficiente. Se for uma multinacional, não sei o quê, mas provavelmente se for uma multinacional gigantesca, ela já vai ter o próprio AS, né? Mas se por acaso ela for o seu cliente, né, pode ser que você tenha que entregar algo um pouco maior que um /48. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém alocou coisas diferentes? Evandro, tá? Essas recomendações de alocação, né, são recomendações tá, do NIC-BR, tá? Não é uma norma, né, que existe aí, né, até porque é complicado, né, quando a gente fala disso, né, porque a gente está falando de sistemas autônomos, né, então, assim, o sistema tem autonomia para escolher qual que é a alocação que ele quer utilizar, né, a gente não pode impor isso, a gente pode recomendar. Aí depois tem, né, ponto a ponto e loopback, né, ponto a ponto é o quê? Aquela conexão entre as duas interfaces, né, entre um roteador e outro, né, nesse caso, né, o ideal, né,
O mundo ideal, né, é 1/31 em IPv4 e 1/127 em IPv6. No mundo prático, né, muitas vezes a gente tem que usar 1/30, né, em 1/126, tá? Por conta da limitação mesmo, o roteador ele não implementa, né, esse 1/31 direito. 1/31 funciona assim, tá? A maioria dos equipamentos suporta, tá? E inclusive, né, na especificação do IPv4, né, o equipamento deve suportar 1/31 no ponto a ponto. Né? Tem equipamentos que não suportam tão bem, aí a gente acaba usando 1/30. E no loopback é um único IP, né? 32 e 128. Né? Então, é um único IP lá na loopback, né? A gente vai fazer essas configurações ali no nosso laboratório amanhã. Ok? Aí tem, né, algumas perguntas, né, sobre a divisão, né? Como é que a gente vai fazer a divisão? Aí aqui a gente escolhe, né? Tradicionalmente, né, os provedores tendem a utilizar, né, a distribuição geográfica porque todo mundo entende, né? Então, assim, você pegar alguém que nunca mexeu com redes, você fala assim, eu estou dividindo em 2 cidades, a cara fala, beleza, entendi, né? Se você der um gráfico de topologia, né, e falar, tá essa divisão aqui, a pessoa, às vezes, só realmente quem mexe com isso vai entender. Então, é muito comum, né, a pessoa fazer a divisão realmente geográfica porque é a mais intuitiva, né, e até pessoas que não entendem conseguem ter essa visão. Você pode, né, escolher fazer isso ou pode não ter, né, critérios de divisão, tá? Isso aqui é livre, né, para você, sistema autônomo, escolher, né? Você usar, né, a distribuição geográfica, tá, facilita um pouco, né, na questão de planejamento, que é o que vai acontecer aqui, né, nas próximas perguntas. Tudo bem? Então, aqui, né, ó, quanto que eu aloquei para cada cidade, né? Se eu estou fazendo a distribuição geográfica, né, eu estou alocando um pedaço para uma cidade e um pedaço para outra cidade. Eu poderia ter um bloco só e alocar, né, tudo de um bloco só para as 2 cidades? Poderia, tá? Não tem problema nenhum, né? É que a gente, nesse exercício aqui, nessa correção, a gente optou por fazer a divisão geográfica, tá? Pro caso, assim, do nosso laboratório, né, coisa do tipo. Tá? Mas você não usar isso aqui também não é errado. Se você optou, né, pela distribuição geográfica, então você vai provavelmente dividir, né, metade dos endereços para uma cidade e metade dos endereços para outra cidade. Como você tem 1/22 em IPv4, né, cada cidade fica com metade, 1/23. No caso do IPv6, né, é um pouquinho mais interessante, né? Você tem 1/32 dividido na metade, deveria ser 1/33, né? Só que lembra que no exercício anterior, né, a recomendação fala, ó, sempre que você vai dividir a rede em IPv6, pega, né, um múltiplo de 4 mais próximo, né? Então, no caso do /33, né, o múltiplo de 4 mais próximo é /36. Tá? Se eu usar o /33 tá errado? Não tá, né? É que o /36, ele deixa a rede melhor organizada, ela fica mais escalável, né? Não vai faltar endereço para você, e fica lá, né, com endereços reservas, né, caso você precise. Tá? Então, vou crescer de cidade, vou atuar numa cidade nova, tem lá um /36 separado já para você. Você não precisa redividir a sua rede. Tá? E isso é uma coisa importante, né? Por que a gente dá esse exercício de planejamento, né? No IPv4 não tem jeito, né? Aqui até fala de reserva, né? Não tem reserva, né? Não tem, você está lidando já com falta de endereços, né? E no IPv4 é o outro extremo, né? Tem abundância, até demais. Então, o que acontece, né? A gente tende a passar, né, o planejamento de IPv4 para o IPv6, né? E aí dá problema, porque a gente quer economizar IPv6, né? E não precisa, né? IPv6 ele não foi feito, né, para ser pensado dessa forma. Então, o que é um bom planejamento de IPv6? É aquele que eu vou fazer uma única vez na vida, tá? Então, um bom planejamento de IPv6 é aquele que eu só faço uma vez e não precisa mexer. Tá? Então, separei aqui, né, esse bloco para essa cidade. Separei outro bloco para outra cidade. Voltou numa outra cidade. Tem blocos reserva? Tem. Pega esse bloco aqui que já estava separado, né, se aumentasse aqui. Né, agora a gente está dividindo aqui na infraestrutura, né, vai ter 1, 2 e 3. Agora tem 4, né, tem um bloco separado para o 4? Tem.
né? Então, assim, a questão do IPv6, né, é sempre assim, nunca chegar numa situação e falar assim, puxa, vai precisar, né, criar uma coisa nova aqui, putz, né, vou ter que redividir tudo, né? É não acontecer isso, tá? Então, o bom planejamento de rede, né, é você evitar, né, essas situações de você ter que ficar redividindo a sua rede, tá? Então, é por isso que a gente foca bastante, né, nesses aspectos aqui, né, de recomendações de IPv6, tudo bem? Então, né, qual que é o tamanho que eu vou reservar aqui, né, para infraestrutura, clientes corporativos e clientes domésticos, tá? Pensar primeiro, né, para cliente doméstico e corporativo, né, se eu estou dividindo, né, os dois mais ou menos meio a meio, vai dar igual, né, o resultado, né? Então, se eu já tinha um barra 23 na cidade, eu vou dividir isso na metade, né? Então, fica um barra 24, né, para cliente corporativo e um barra 24 para cliente doméstico. Claro que dependendo, né, do meu perfil, né, eu posso ter mais endereços IPv4 para cliente doméstico ou mais endereços IPv4 para clientes corporativos, né? Isso aqui é só uma estimativa, né, do que você pode fazer. E aqui no IPv6, né, é a mesma coisa, ó, o barra 36 eu vou dividir na metade, né? Então, eu divido, fica barra 37, né? Só que lembra, né, na recomendação, arredonda para o múltiplo de 4 mais próximo, né? Então, barra 37 vai para barra 40, tudo bem? Tá errado usar barra 37? Não, mas aqui, se eventualmente você precisar de mais perfis aqui, né? Ah, eu quero usar, né, sei lá, né, clientes de outro tipo ou outros serviços, né, data center, né? Tem já barra 40 separado para isso. Tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? Quando a gente fala de PV6. E no caso de infraestrutura, tá? No caso do IPv4, né, não tem muito jeito, né? É separar o que dá aqui, né? Tá? No caso do IPv6, né, a recomendação de infraestrutura é separar um barra 48 lá do seu barra 32. Tá? Então, pega um barra 48 lá e usa como infraestrutura. Você pode usar um barra 48 para toda a infraestrutura da sua rede, ou você pode fazer a divisão por cidade, né? Pega um barra 48 para cada cidade, né? Critério aí seu. E loopback, né? Loopback são os IPs que identificam, né, cada roteador de infraestrutura. No nosso caso aqui, né, a gente só tem 4. Né? Peraí, deixa eu... Só tem 4 roteadores, né? Então, precisa de 4 IPs, né? qualquer bloco que atenda isso serve aqui em IPv4. Lembrando que, né, infraestrutura, tá, link ponto a ponto e loopback, é muito comum, tá, a gente usar endereços privados, né, em IPv4. Então, não afeta, tá, o nosso planejamento aqui. Por isso que eu tenho um barra 24 para cliente corporativo, um barra 24 para doméstico e um barra 24 para infra, né? Se você fizer a conta, não bate. Né? Por quê? Porque eu estou usando endereço privado, né, aqui em IPv4. Tá? Então, infraestrutura, né, a gente pode usar ali endereços privados, né, em IPv4. No caso de IPv6, aí é critério seu, né? Se você quiser usar endereço privado IPv6, pode usar. Não precisa, né? Porque não vai faltar, né, endereços ali. Se você quiser usar também, né, os seus endereços públicos, tá, para montar a sua infraestrutura, pode usar. Só lembrar, né, de que você precisa filtrar nesse bloco no firewall para evitar problemas de invasão, né? Se você fizer isso. Tudo bem, pessoal? E aí a última pergunta, né? Qual que é o algoritmo, né, que você usa, né, para divisão de blocos, tá? Via de regra é assim, sempre que você tiver na dúvida, tá, em IPv6, divide usando o leftmost. Tá? No site de IPv6BR, né, tem a calculadora lá de subnet, né? Então acessa lá ipv6.br, né? Tem lá embaixo, né, a subnet calculator. E aí você escolhe, eu quero rightmost, leftmost, e tem até um centermost lá, né? Escolhe sempre o leftmost, tá? Porque é a divisão que erra menos, tá? Então, se sempre que você fizer a divisão e usar o leftmost, você está lá garantindo, né, o maior espaço entre as redes. Tá? Então, se você tiver dúvida, né, em qual que eu vou usar para fazer divisão de IPv6, usa leftmost, tudo bem?
Em algumas situações você pode usar o rightmost, mas é, por exemplo, a alocação de DHCP, né? DHCP entrega endereços sequenciais, ele não vai entregar o primeiro, depois na metade, né? Então, coisas em geral que já são alocadas de forma automática, né? Então, aí sim é rightmost, mas na dúvida, né? Se você está dividindo a rede, divide em leftmost, tudo bem? Então, te pede aí, né, desculpas que atrasou um pouquinho aí, né, estouramos um pouquinho o tempo, tá, pessoal? Mas se ficou alguma dúvida, né, amanhã aí também, né, a gente vai estar aqui no chat, tá? Pode, né, perguntar, né, aqui, podem deixar as perguntas aqui também, né, a gente... mas lembra, tá, pessoal, eu não vou conseguir responder agora essas perguntas, né, por conta do tempo, mas se vocês quiserem colocar amanhã no chat, tá? Pode colocar, a gente responde, tá? Tanto na parte da manhã como na parte da tarde, tudo bem? Amanhã a gente vai falar de roteamento, né? Então a gente vai começar a ver o SPF e introdução a BGP, né? Porque não dá para ver tudo de BGP, né? Então, e aí a gente já vai fazer, né, o roteamento interno dentro do laboratório, então vai ser bem mais interessante aí, né? Já vai pegar a parte prática, né? E isso, amanhã às 9 horas. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês hoje aí, e a gente se vê amanhã, ok? Boa noite aí, pessoal, bom descanso, e a gente se vê amanhã, então, às 9.